Em nome de Jesus, deixa Deus te usar, né? Eu tive boa recomendação do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai ser boca de Deus aqui nesta noite, para abençoar a noiva de Cristo. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Veio os pentecostais aí, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1. Enquanto vocês estão localizando o texto, como eu estou feliz. Obrigado, meu presidente. Estou feliz em estar com os irmãos aqui nesta noite. Quase não deu tempo da gente chegar, mas chegamos, graças a Deus. Deus é poderoso. Louvar a Deus pela vida dos pastores, pastor Isaías e pastora Tanúzia. Deus abençoe, prazer em conhecê-los. Que Deus em Cristo os guarde, dando saúde, prosperando em nome de Jesus. Ao pastor André, os demais pastores, os homens de Deus. Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo convite para este evento de varões. Deus em Cristo abençoe, creia, abençoe esse departamento. Junto comigo hoje, geralmente anda eu e minha esposa e o Gael, mas hoje nós estamos em mais. Veio a minha sogra, veio meu sobrinho, veio a minha cunhada, para juntos a gente adorar o nome do Senhor. Então vamos lá, para a gente ganhar tempo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1, o texto vai nos dizer assim: sucedeu, pois, que chegando Davi, os seus homens, ao terceiro dia de Ziglag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Amém? Tome o teu assento, adorando a Jesus. Graças a Deus. Olhe para cá. Estamos falando de um momento onde Deus agora, por mais que tenha levantado o ministério de Davi, ele passa por um momento onde começa a marcar toda a sua trajetória. Não é aquele momento onde ele se depara sentando sobre o trono, e nem aquele momento onde ele se depara sendo honrado por Deus e o seu nome sendo aclamado. Davi agora está fugitivo por causa da ímpeto a perseguição de Saul. E de tanto Saul perseguir a vida de Davi, Davi é obrigado agora até mesmo a pedir ajuda aos filisteus. E enquanto os filisteus agora abrigam Davi, começam a cuidar do ministério e da vida de Davi, Saul agora deixa de perseguir a vida de Davi por um período de tempo, porque até então ele tinha um desejo de matar a Davi, mas não tinha condições nenhuma contra os filisteus. Davi passa o período de mais ou menos 1 ano e meio se deparando contra o próprio exército de onde se retirou, o exército de Israel. Enquanto Davi agora está com essa aliança feita com os filisteus e pelejando pelos mesmos, ele vai pedir um lugar agora para que possa redizer. Davi tem a pátria dentro do seu coração, e por mais que peleja pelos filisteus, não quer morar na mesma casa, nem estar no mesmo ambiente, nem frequentar os mesmos lugares que esses homens frequentavam. Afinal, a prática pagã dos mesmos era totalmente diferente daquilo que Davi foi doutrinado e criado e pronto para aprender e adorar o nome do Senhor. Enquanto isso, Davi agora é dado a ele pelo rei uma cidade chamada Ziglag. Davi entra para dentro dessa cidade, começa a restaurar tantas casas como as paredes de dentro daquele lugar. Enquanto ele restaura, vai se estabelecendo moradias e famílias ali dentro. Junto com Davi, se reúne mais ou menos 600 homens, que são os homens que, assim como Davi, foram também expulsos de Israel. Homens que, segundo a sociedade da lei de antigamente, eram tidos agora como alguns que eram excluídos da sociedade por causa dos crimes cometidos. Davi começa a liderar até mesmo rejeitados de dentro de Israel e dá moradia para que esses homens possam se estabelecer. Esses homens, junto com Davi, constituem família, terrenos, e começa a habitar e ter um lugar para onde repousar a cabeça. E aqueles que ainda não adquiriram uma casa própria, ou até mesmo adquiriram a sua casa, sabe muito bem o quão é vitorioso e maravilhoso você poder voltar e ter um lar para deitar, poder voltar e ter uma cama para deitar, poder voltar e ter uma família te esperando. E assim como o nosso sonho, era o sonho também de Davi, ele agora tem um lugar e um ambiente para poder ficar.
Enquanto ele tem esse ambiente, ainda peleja pelos filisteus. E a peleja agora é contra o próprio Saul e toda a sua corte. Davi vai pelejar com todas as forças e passa-se no mínimo 3 dias. E eles vão voltar para casa. Davi vai para uma Ziclag que outra hora já pertenceu a Israel, mas agora está na palma da sua mão. Não pode liderar nada, porque antes dele ser rei em Israel, ele começou a liderar somente pouca gente. Enquanto estava estabelecido ali que ele vai retornando, ele não vai ser recebido por um abraço de seus filhos. Davi não será recebido agora pelo abraço caloroso da sua esposa. Davi não vai ver o povo cantando. Quando os soldados voltavam da guerra, geralmente cantavam louvores a Deus. Esse dia não tem cantor. Davi volta do exército, ou volta da batalha com a vitória na mão, mas tem a casa totalmente destruída. Nesse dia não tem palmas, nesse dia não tem banquete esperando, nesse dia não tem comida pronta, nesse dia não tem casa pronta, não tem ninguém esperando. Há alguns tipos de amalequitas que agora invadem a pequena Ziclag. E esses homens têm um comportamento igual de terrorista. Parecem uns terroristas do deserto. Entra dentro da Ziclag, queimam as casas de Davi, destrói toda aquela estrutura, pegam as esposas de Davi e dos homens e agora levam cativas. Deixa pedra, nem pedra sobre pedra, resta somente pó dentro daquele lugar, e toda uma história constituída acaba imediatamente. É bem na verdade que aqueles homens não queimaram paredes. Aqueles homens abalaram a estrutura física de todos aqueles guerreiros. E quando Davi agora retorna para dentro da sua casa, a sua visão vai ser de cinza, vai ser de pó. Eu sei que prego para pessoas aqui que tem casa para morar. Imagina você vir aqui para um culto poderoso igual a esse, organizar, jejumar, se preparar. Mas quando chega na tua casa, ao invés de se deparar com teu filho que talvez ficou, se depara com um corpo de bombeiro ali apagando fogo. Qual seria a tua oração? Seria: Senhor, eu estava fazendo a tua obra dentro da tua casa, dentro da tua igreja, e olha como está a situação da minha casa aqui agora. Eu estava ali dentro te adorando, dizimando, ofertando, entregando o meu louvor a ti, e olha como está o meu cenário. Seria talvez a minha oração e a tua oração. Davi retorna e encontra cinzas. Enquanto encontra cinzas, na sua cabeça passa-se uma questão: os meus inimigos entraram aqui e certamente não deixaram ninguém. Afinal, os amalequitas trabalhavam assim: entravam, matavam, atrocidavam, levavam as mulheres como escravas sexuais e os meninos para serem escravos deles. Só que agora levam cativo e Davi não tem nem notícia. E aqueles que agora estavam com eles começam a chorar. A Bíblia vai dizer que tem 600 homens chorando. Quem está comigo, quantos homens tem? Diga forte, quantos homens tem? Isso. O grito é tão grande que Flávio José vai chegar a escrever que num percurso de 2 quilômetros ouvia-se o grito de desespero daqueles homens. Se o povo chorando já não é bonito, imagina um homem chorando, se abraçando, tudo babando, melando um outro, rolando no chão, chorando, angustiado, aquela meleira toda. E o grito é grito de desespero. O que aqueles homens sentem dentro do coração não é simplesmente pela estrutura casa. Para eles estão nascendo dentro de si a dor de um luto. Para eles perderam filhos, perderam mulheres, mas também acabou com toda uma estrutura. No meio de tanto homem chorando, a Bíblia vai dizer que Davi vai se levantar e vai se posicionar. Enquanto ele se posiciona, a mente de pregador é fértil. Eu imagino ele levantando e batendo a poeira assim, ó, secando a lágrima dos olhos, olhando para quem estava no chão, vendo a angústia de todo mundo e se levantando. Enquanto ele se levanta, metade daqueles homens agora pegam pedras na mão e tenta atacar sobre a vida de Davi, na tentativa de matá-lo, culpando mesmo por causa daquilo que estavam vivendo. Eu imagino os dedos apontados para eles e dizendo: olha, nós estamos passando isso e a culpa é sua. Se levaram as nossas esposas, a culpa é sua. Se acabaram com a nossa casa, a culpa é sua. Mas Davi tem uma coisa que falta na gente nos dias de hoje, que se chama estrutura. Davi não está ligado a uma estrutura física. Davi não está ligado à casa, não está ligado àquilo que pode se perder. Davi tem um comportamento de retidão no meio de uma sociedade que já perdeu toda uma estrutura emocional. Enquanto tem uma geração chorando, Davi está se posicionando. Enquanto tem uma geração dizendo que não quer mais, o homem de Deus está dizendo: eu estou aqui e não vou permanecer do mesmo jeito.
Enquanto tem uma geração chorando, pedindo a morte, tentando abandonar o projeto, Davi está se levantando e dizendo: daqui ninguém me arranca. E antes de eu começar a pregar, quero liberar a primeira palavra nesta noite. Que no meio de uma sociedade onde a maioria perdeu a estabilidade mental, Deus vai te dar estrutura no meio desta guerra. Deus vai te dar estrutura no meio desta peleja. Deus vai te dar capacidade de raciocínio no meio de tanta guerra a qual enfrentamos. Sei que vivemos em um período onde quem nos cerca, ao invés de estender a mão para ajudar no dia da guerra, são os primeiros a lançarem pedra na tentativa de te culpar pelo processo que você está passando. Mas enquanto tem todo mundo chorando, Deus me trouxe aqui para te dizer: bata a poeira, te levanta desse chão. Não te aceito trancado dentro desse quarto, querendo acabar com a tua vida ou querendo cortar esses pulsos. Não aceito você abandonar este ministério ou querer mudar de onde Deus te plantou. Eis que Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: é dia de bater a poeira. Levanta desse chão, vai voltar a adorar, vai voltar a cantar, vai voltar a profetizar, vai voltar a dar glória, vai voltar a levantar a mão dentro do culto. Vai ter que se levantar, vai. Tem coragem de deixar o Espírito usar a tua boca? Diga glória a Deus. Então toca nesse menino de tanto chorar e diga para ele: levanta e bate a poeira. Não, coisa de profeta. Olha na cara e diga: levanta, bate a poeira. O que Deus tem contigo é maior. O que Deus tem na tua casa é maior. Oh glória. O que Deus determinou para a tua vida é maior. Não vai adiantar chorar pelo leite derramado. Não vai adiantar chorar por aqueles que não têm interesse. Te levanta. Davi levanta, bate a poeira, se coloca de pé. Enquanto mesmo vai se colocar de pé, a Bíblia vai dizer que dentro de todo esse embaraço ele vai consultar a Deus. E tem que ter fé, irmão, para ver a sua casa totalmente desestruturada e você ter capacidade de levantar e ainda consultar a Deus. Davi vai atrás do sacerdote. Enquanto ele vai atrás do sacerdote, pede direção para Deus. E a direção que agora Deus dá é: pode ir, que eu serei contigo. Davi quer os inimigos na palma das mãos. Pode ver que no pedido da Bíblia, segundo o que a Bíblia escreve ou nos relata, ele não pede as esposas, porque na mente dele as esposas estão mortas. Então ele pede os inimigos na palma da mão. A oração de Davi não é: envia profeta lá. A oração de Davi não é: manda outro no meu lugar. A oração de Davi é: Deus, se tu quiser enviar, eu tenho coragem de ir. E se eu tenho coragem de ir, eu vou trazer eles de volta. Se o Senhor quiser usar, eu estou aqui. Não precisa mandar ninguém, Deus, eu sou homem para falar. Não precisa mandar ninguém, Deus, eu sou homem para ir atrás. Deus olha do céu e diz: o bichinho é doido mesmo. E se ele quer ir, eu estou doidinho para enviar. Vai lá, Davi. Eu vou colocar os teus inimigos na palma das tuas mãos. Oh glória. Olhe bem na cara deste pregador aqui. Não precisou de Davi mandar indireta para ninguém. Não precisou de Davi jogar no grupo do WhatsApp. Não precisou de Davi postar indiretas no status do WhatsApp, ou até mesmo um story no Instagram. Não precisou ele isolar versículo bíblico para poder jogar indireta para ninguém. Ele dobrou o joelho e Deus falou: vai, que eu sou contigo, vai. Oh glória, vai que eu sou contigo. Posso profetizar sobre a tua vida. Há cenários que fugiram do teu controle. Por mais que você tenha habilidade, a guerra que você está travando acabou entrando e devastando toda a tua casa. Mas você sai deste culto de celebração com autoridade na palma das tuas mãos. E quando pisares dentro daquela casa, Pombagira vai ter que bater em retirada, Zé Pilintra vai ter que bater em retirada, Exu Caveira vai ter que bater em retirada. Toda a obra do inimigo está caindo por terra agora. Agora. Te prepara. Você vai levantar a mão e Deus vai fechar a sepultura. Você vai levantar a mão e Deus vai cortar o laço. Você vai levantar a mão e Deus vai trazer a tua casa de volta. Tem alguém que crê nesse mistério? Se tem, te dou liberdade para adorar. Jesus. Eita glória.
Tem dias que as coisas fogem do nosso controle. Tem dias que você não tem habilidade, nem eu. Vamos para o texto. Estamos falando da casa de guerreiro. Estamos falando da casa que Deus usa o homem com habilidades para poder conquistar terras. E quando ele prevalece contra alguém, ninguém consegue batalhar. Mas ele tem a habilidade. Mas tem dia que o inimigo entra sorrateiro. E pense em uma coisa que derruba o crente: é ele estar dentro do ambiente, tudo dando certo, mas o inimigo entra com um golpe dentro do calcanhar, derruba onde você não pode alcançar. Alcança os teus filhos, alcança alguém no casamento, alcança uma área da saúde, alcança uma vida financeira. E a tendência da gente é só chorar, é só dizer que não quer mais, é só dizer que não faz mais, é só tentar largar o pastoreio, largar a liderança, porque fomos pegos de surpresa. Quantos aqui não têm habilidades terríveis e Deus te usa na libertação, te usa na cura, te usa na palavra, te usa na revelação, te usa na liderança, te usa poderosamente aqui dentro. Mas Deus te usa para curar aqui, mas tem alguém enfermo dentro de casa. Deus te usa para libertar aqui, mas tem alguém cativo dentro de casa. Deus te usa com poder aqui, mas tem alguém que nunca foi alcançado. Deus te usa com graça aqui, mas tem alguém que até agora nem sequer deu ouvidos. Tem dias que o inimigo entra e pega sorrateiro, mas Deus entra dentro da calça. Ele entra. Deixa eu contar um negócio para vocês. Estava pensando hoje à tarde e pensando, orando sobre esse texto, e Deus aqueceu meu coração nesse testemunho. Eu pregando aí de um lugar, pregando em uma determinada igreja. Enquanto eu estava pregando lá, o Senhor falou para a gente que daria um filho, essa coisa toda. E Deus pegou e deu um filho. Tá ali, tá dormindo, menino? Tá dormindo ali dentro, 8 meses. Como é filho de crente, come que só uma misericórdia. Menino de crente, até a mamadeira dele é mais larga que a dos outros, já viu? É diferente. Parece que Deus usa até teu filho para a gente orar mais, para mandar mais providência. Deus falou conosco há 6 anos atrás que daria um filho, e a gente creu nesse negócio. Uma vez Deus me mostrou também, eu falei: Senhor, eu creio. Falei para a esposa, e os anos foi passando e nada desse menino chegar. E teve um dia que ela estava dentro de casa igual Ana, chorando. E eu coloquei a mão, orava e nada se resolvia. E é coisa que perturba a gente, que a gente vai na igreja, ora por alguém, alguém conta testemunho, vai lá, alguém fala, mas dentro da casa da gente não resolve nada. Nesse dia, fui pregar ali no estado do Pará. Quando eu voltei, e ela fazendo um monte de exames, e já quase com um diagnóstico que não podia gerar. Quando eu voltei, já voltou com aquela, eu voltei, tinha um sapatinho já lá em casa, o teste de sangue, mostrando que ela já estava grávida. Eu falei: glória a Deus. Deus anulou toda a palavra liberada e nos deu vitória. Só que os dias foram passando. Quando ela deu mais ou menos 7 meses, recebemos um diagnóstico de que o nosso filho tinha um problema gástrico. Eu esqueço toda vez o nome. Estresia de esôfago. Eu só vou falar uma vez, eu não dou conta de falar de novo. Estresia de esôfago. É um problema raro que tampa a garganta da criança e ele não se alimenta mais. Além disso, diagnosticado com um sopro, nível 3 dentro do coração. E quando a gente começou a olhar isso tudo, a gente falou: como é que vai viver, pastor? Como é que vive? E começamos a carregar essa questão em todo o coração, orando ao Senhor, planejando tudo aquilo. E o médico falou que a porcentagem de vida dele era muito pouca. Fui pregar em Senador Canedo, em uma conferência profética. E quando Deus vê o crente desesperado, geralmente Ele coloca um vaso na vida da gente. Quando eu estava lá pregando, terminei de pregar, Deus levantou o pastor da igreja e diz assim: olha, o médico marcou o nascimento do teu filho para o dia 16 de janeiro. E tinha marcado mesmo. Só que eu, Senhor, vou mudar a rota. Vai ser do meu jeito, vai ser da minha forma e vai ser como eu quero. Naquele dia a minha Ziglag estava incendiada, pregando só pela misericórdia. E recebe, aí Deus pegou e falou dessa forma. Eu falei: glória a Deus. E eu orando, pedindo ao Senhor o dinheiro. Eu não sei como é que está agora, mas até o final do ano passado as maternidades não estavam atendendo, as públicas. E eu orando, pedindo ao Senhor para mandar o recurso. E Deus até mandou o recurso, mas falou para mim: tu nem vai usar, vou mandar porque você está pedindo.
A gente pegou o recurso, fui pregar de novo em outro estado. Quando eu retornei já para o dia 24, estava em casa, irmão. Já tinha até um estrogonofe lá em casa, um negócio todo pronto. Cheguei dia 24 por volta das quase 22 horas. Só tomei um banho, entrei para dentro do quarto. Ela nem levantava, estava com 8 meses, deitada lá, cansada. Só falei com ela, deitei do outro lado e dormi. Quando deu 2 horas da manhã, ela acorda gritando, dizendo que a bolsa tinha estourado. E eu falei, estourou não. E ela disse, estourou. E eu falei, estourou não. Eu estava morto de cansado, gente, de uma viagem comprida. Eu queria só dormir. E eu até brinco falando que homem, ele pode carregar a unção que levar, mas o bicho é lerdo de todo jeito. E ela falava, estourou. E eu disse, estourou nada, estourou nada. Aí ela deu um rugido que toda mulher tem. Já disse que estourou. Eu falei, então estourou. Levantei bambo de sono ali, me coloquei de pé, peguei na mão dela, a gente foi para o carro. Chegando lá no carro, ela entrou, eu tinha que ajudar ela, colocar ela no carro, colocou. E ela, amor, pega a bolsa. Eu falei, não precisa, porque para mim não tinha estourado nada. Porque quando a mulher está grávida, toda coisa o menino vai nascer. Eu achei que era mais um alarme falso. E ela pegou, pega a bolsa. Eu falei, não vou pegar não. Mais uma vez, aquele ser que não tem unção que tira, gritou dentro dela. Já falei para pegar a bolsa. Eu disse, vou pegar a bolsa. Corri, peguei a bolsa, coloquei no carro. A gente foi para a maternidade, para a clínica. Chegando lá na clínica, refizeram um monte de exames dela. Quando terminaram, era mais ou menos já quase 7 horas da manhã. Realmente ela tinha entrado em trabalho de parto prematuro. E eles refizeram um trabalho, eles chamaram a gente lá na sala e chegaram, me sentaram ela e falaram para mim, olha, não tem como a gente fazer o parto do filho de vocês aqui. E eu falei, por quê? Ele disse, o plano não cobre. E o filho de vocês vai precisar de uma cirurgia agora, quando nascer. Senão ele não sobrevive, está vivo ainda, porque está ligado ao cordão umbilical. A minha Ziglag estava queimada, incendiada naquele dia. Logo eu baixei a cabeça e falei, quanto é que precisa? Porque eu já pensei logo, eu falei, moço, isso aí é mais R$1.000 eu pago aqui. Vai ser agora e vai ser benção. E ele olhou para mim e disse, olha, você vai precisar de 50 mil para poder pagar aqui. Eu falei, irmão, nem conheço quem tem esse dinheiro. E ele disse, então pega ela e corra para a maternidade o mais rápido possível. Ela já não descia líquido, era só sangue. E quando eu peguei, sentei dentro do carro, coloquei a cabeça no volante e falei, Senhor, Tu prometeu que seria teu e agora eu vou perder o filho aqui. Estava ontem ali pregando e agora o Senhor deixa dessa forma. E nesta hora o céu fica de bronze, ninguém te responde. Nem aqueles profetas carnudos que andam pulando de igreja em igreja por aí, chega em você para entregar nada, some tudo. Logo peguei o Googlezão, joguei aqui no GPS, procurei a maternidade perto. Apareceu uma determinada maternidade aqui em Goiânia. Liguei para eles e perguntei, vocês estão atendendo? Voltamos a atender hoje. Eu falei, ó, tem vaga aí? Acabou de liberar uma, quer que eu seguro? Vocês segura? Não, mas para o senhor seguro. Eu falei, está errado esse negócio. Me dá o seu nome, deu o nome. Cheguei lá, já estava tudo pronto, já pegaram ela, subiram com ela para cima. Como tinha feito os exames anteriormente, prepararam o quarto para ela. Quando eu entrei dentro do quarto, eu falei, esse quarto está melhor do que o outro. Tem central de ar e Goiânia é bicho besta. A primeira coisa que Goiano faz em qualquer quarto que ele entrar no Brasil, ele vai no banheiro para ver se tem água quente. Todo goiano faz isso. Já entrei lá, vi se tem água quente, eu voltei e falei, amor, tem água quente. Eu vou ficar aqui com você enquanto você estiver tendo neném. E a gente entrou naquele negócio, vieram de lá de novo e deram só 2% de chance de vida para o bebê. Só que enquanto deram só 2% de chance, a gente ligou para a tropa de elite que anda conosco. Mas não são policiais armados, não. São pessoas da nossa família de oração. Foram chegando lá, tantos eles como alguns amigos, e eles começavam a orar. Pela misericórdia ficamos no primeiro andar, bem no acesso, bem em cima de onde eles estavam. E crente assembleando, se você acha eu barulhento e doido, tem que ver eles. Quando eu estava lá em cima junto com eles, eles estavam batendo o pé lá embaixo e declarando, dizendo, vai viver. Pode ter declarado morte, mas vai viver. Pode ter declarado fracasso, mas vai viver. Pode ter declarado derrota, mas vai viver. Glória a Deus. 9 horas da manhã eles orando, 10 horas eles orando. E eles eram uns 12 lá embaixo. E assembleando faz barulho onde tiver. E eles orando, eu orando em cima, meio-dia chegaram, deram comida para ela. E o Senhor falou, agora é contigo, ora.
E eu orei 1 hora da tarde, 2 horas, 3 horas. Ela desmaiava, eu levantava da oração, acordava ela e voltava para o joelho. 4 horas da tarde, quando deu 5 horas, o Espírito do Senhor falou comigo dizendo: te levanta, porque até às 18h05 eu entro aqui dentro do teu quarto. Eu levantei, bati a poeira também e falei: eu devo estar ficando doido. Estou há quase 2 dias sem dormir, viajando. E não comi hoje, noite acordado, deve ser isso. Meu irmão grita lá de baixo, me chama na janela gritando e falou: ei Paulo, sai aí. Quando eu saí na janela, ele olhou para mim e diz: assim diz o Senhor, até às 18h05 Deus entra aí dentro e dá livramento dentro dessa restauração. Eu falei: Deus é fiel, glória. E eu voltei e sentei, que a gente se acomoda quando recebe vitória. Enquanto eu estava sentadinho, ali quieto, muito quieto, o Espírito mais uma vez veio ao meu coração e disse comigo: olha, enquanto não chega o teu milagre, vai profetizando na vida dos outros. Como Deus gosta disso, de colocar você para profetizar enquanto o teu milagre não chega. Só que sem Deus mandar, a gente já faz. Imagina ele mandando. Fui acessando os quartos dentro da maternidade, entrava sem pedir licença, colocava a mão na cabeça de um menino e dizia: esse vai ser profeta, esse daqui vai ser levita, essa aqui vai ser missionária, esse daqui vai ser pregador, esse daqui Deus vai levantar como pastor. Quando eu terminei, que eu retornei, já era 18h05. Chego dentro do quarto ali, quando eu chego, já estava toda aquela equipe médica ali, eles eram uns 8 ali dentro, todo mundo com aquela cubazinha para levar para UTI, aquele negócio todo, e eu já respirando fundo, e a gente fica já com vontade de chorar, e a esposa chorava de um lado e eu gritava do outro, Angil dentro, ela gritava de lá e eu gritando daqui também. Segurei na mão dela e foi a primeira vez que eu vi Deus usar ímpio. Você já viu Deus usar ímpio? Já viu? Deus fala na boca da médica dizendo: entra aqui para dentro, para você ver o milagre nascendo aqui hoje. Eu falei: glória. Entrei para dentro, coloquei a mão na barriga dela. Era eles operando de um lado e eu orando do outro. Eu até brinco lá em casa falando que eu acho que eles pensam que eu devo ser índio ou então doido, porque enquanto eu estava orando, a gente já começou a falar em uma língua que eles não entendiam. Mas eu ia orando e dizendo: vai nascer, Deus vai fazer a obra, o nome dele vai ser glorificado. Enquanto isso, os profetas estavam lá embaixo, mão levantada e marchando. Crente, ele não precisa sentir nada para fazer, ele já faz e depois sente a presença. Só escutava a batida do pé, pá, pá, pá. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. O menino nasce. Quando o menino nasce, já metem uma mão na boca dele para tentar alcançar, já não encontram mais o tampão. Levanta o menino de um lado para o outro, olha para cá, olha para lá, e começa a dispensar o povo que estava lá. Enquanto eles vão dispensando, eu logo todo curioso, olhei para eles e disse: o que aconteceu? Ela, doutor, olhou e disse: eu também não sei, mas do momento do exame para cá, o teu menino foi restaurado por completo. Alguma coisa aconteceu dentro deste lugar. Oh glória. Pregador está falando isso por quê? Porque eu quero que a igreja entenda que a Ziglag pode estar incendiada, que o Deus grandão da Galileia ainda resolve entrar na Demorumbi e dizer para pessoas dentro deste lugar: pode levantar e marchar na terra, deixa que eu vou dar livramento, deixa que eu vou cortar o laço, deixa que eu vou abater o gigante, deixa que eu vou levantar os profetas. Oh glória. Tem gente entendendo aqui nesta noite, a unção da restauração está descendo nesta casa. A presença que consome o altar vai te alcançar agora, te alcançar agora, te alcançar agora. No teu grito de glória, Deus restaura a Ziglag, restaura a Ziglag, restaura a Ziglag. Oh glória. Jesus. Ixi, meu tempo já foi. Tenho 5 minutos. Enquanto Davi agora está dentro daquele ambiente, que recebe autorização, ele desce à beira do vale, vai atravessar um rio. Enquanto ele atravessa o rio, fica 200 para. Davi só tem 400 soldados. Ele vai atravessar e atravessa com o pouco que tem, sem saber o número de contingente que espera ele no futuro. Enquanto Davi atravessa, ele vai se deparar com um egípcio caído. Vai pegar na mão do egípcio, vai colocar ele de pé. E quando ele coloca o egípcio de pé, este homem vai dar receita que 200 não tinham. Esse homem libera a palavra para Davi dizendo: eu sei onde estão os inimigos, posso te levar até lá, vou te ajudar na guerra e vou cuidar de você em cada detalhe. E é lindo.
Como Deus às vezes tira 200 para colocar um que é melhor do que aquela galera toda. É lindo. Como às vezes a gente perde algumas pessoas dentro de um cenário de guerra, mas Deus apresenta um que vale por todo mundo dentro daquele lugar. Posso profetizar sobre a tua vida? Deus pode até tirar uma galera de perto de você, mas é melhor ter um egípcio que vale a pena entrar na guerra do que ter 200 que te abandonam no campo de batalha. Por isso que nós vivemos uma geração que está querendo crescer em números, mas não entende que é melhor ter um que tem coragem de entrar na guerra com você do que ter uma geração que te abandona quando a Ziglag é incendiada. Deus vai colocar alguém na tua vida que verdadeiramente segura na tua mão quando o vento passar dentro daquela casa. Deus vai colocar alguém na tua vida que quando você bater no celular para ligar, ele vai dizer: conta comigo, eu sei que está incendiado, eu sei que está complicado, mas de você eu não abro mão. Deus vai colocar alguém que ao invés de falar mal dos teus filhos, falar mal do teu casamento, falar mal do teu ministério e ainda querer te apedrejar, vai dizer para ti: tô contigo e não abro, tô contigo e não abro, tô contigo e não abro. Te coloca de pé em nome de Jesus. Glória. Tem coragem de ser parceiro na mão dessa pessoa? Parceiro como amigo. Segura na mão dele e dela aí. Deixa o Espírito Santo levantar quem está caído. Ajuda aqui, pastor André. Glória. Davi deixa agora 200 para trás e Deus apresenta um que vale a pena. Davi tem alguém do lado que ele pode segurar na mão, entrar na guerra, pastor André, e quando entra lá o cara tem toda a receita. É restaurado, é milagre, é toda aquela coisa toda. E quando entra lá de mão dada com um companheiro, ele dá acesso àquilo que não tem. Muita coisa começa a mudar por causa de um que carrega a presença, por causa de um que tem a receita. Eu te pedi para segurar na mão do teu irmão, é porque nós precisamos andar dentro dessa continuidade. Queremos que crescer o livro do Instagram tentando vir uma autoridade. Queremos que alguma coisa aconteça na nossa vida, achando que vai mudar o cenário. Mas Deus está colocando um Jonathan de verdade com você, que no meio da tua guerra vai te pegar, vai te levantar, vai segurar na tua mão, vai te abraçar e vai dizer para você: a gente vai atravessar. Oh glória. E quando a gente atravessar, aleluia, Davi alcança os inimigos. Eram 3 dias de caminhada na frente. Deus coloca em poucas horas aquilo que eles levaram 3 dias. Deus entrega de imediato, porque Deus colocou alguém que tinha acesso. E quando chega lá, o texto vai dizer, caminha comigo, pastor. O texto vai dizer: não tocaram em um fio de cabelo, nem sequer tragaram uma criança viva. Deus guardou e deu livramento. Pregador, ainda não entendi. Enquanto a gente está de mão dada com o companheiro que Deus está dando, está havendo um barulho de correntes dentro da igreja. Mas não te assuste, olha o livramento chegando agora, a restauração chegando agora, a providência chegando agora. Deus vai atualizar o mapa, vai atualizar o GPS. O inferno que se prepare, a obra do diabo caiu por terra, 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 caiu por terra. Vai haver livramento lá na portaria, livramento em cima do altar, livramento na nave da igreja. Receba agora, 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 agora.